Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, estamos juntos em mais um Jornal Maricampo. Hoje, segunda-feira, 8 de agosto, ano de 2024. Muito bom dia para você de casa, muito bom dia para você do trabalho, para você que acompanha a nossa programação em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Jornal Maricampo já está no ar. Oferecimento kit da construção de inverno a verão, a melhor opção. E ainda Lamartine Locações. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica Andreivne Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos, de agora até logo mais, às 8 horas, levando até você todas as informações para você ficar por dentro de tudo. E vamos iniciar o nosso jornal já trazendo o nosso InfoNews. Para você que acompanha a nossa programação em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Segunda-feira, 5 de agosto de 2024, está entrando no ar mais um InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo. Destaque internacional. Os Estados Unidos processaram a plataforma TikTok por violar a privacidade de usuários menores de idade ao recolher dados sobre eles sem a autorização dos pais. O Departamento de Justiça e a Comissão Federal de Comércio uniram forças em uma ação civil alegando que o popular aplicativo de compartilhamento de vídeos violou a lei de proteção à privacidade infantil na internet. Segundo autoridades americanas, a empresa cometeu uma violação generalizada das leis que protegem a privacidade das crianças. Argumenta-se que o TikTok permitiu conscientemente que menores criassem contas e navegassem na rede social frequentada por 170 milhões de pessoas nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça alegou que desde 2019, o aplicativo e sua empresa controladora coletaram e armazenaram uma ampla gama de informações pessoais sobre essas crianças, sem informar seus pais ou obter seu consentimento, mesmo para contas criadas no Kids Mode, modo crianças. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações para você aqui no nosso InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. O Brasil conectado com o Jornal Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região centro-oeste. Em Brasília, capital federal, segunda-feira com céu claro e névoa seca. Os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 26 graus. A umidade do ar fica entre 25% e 80%. O município de Rio Verde, em Goiás, celebra aniversário com poucas nuvens. A temperatura varia de 16 a 31 graus. A umidade do ar registra de 20% a 70%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte chegando para você nesta segunda-feira, hoje 5 de agosto de 2024, e o Brasil venceu a Polônia no vôlei feminino por 3-0 pela terceira rodada do Grupo B nos Jogos Olímpicos de Paris, com parciais de 25-21, 38-36 e 25-14.
Com o resultado, a seleção encerrou a fase na liderança do grupo. Ao término da partida, Gabi Guimarães e Thaís Adaer comentaram o desempenho da seleção e a campanha com 100% de aproveitamento. As atletas exaltaram a campanha e pregaram cautela e pé no chão na sequência. Abre aspas, zerou, agora é uma outra fase, não temos nada para comemorar ainda. Nosso time tem experiência em Jogos Olímpicos, mas pés no chão e vamos para as quartas, fecha aspas, disse Gabi em entrevista à Globo. Na estreia, a seleção brasileira venceu o Quênia por 3-0. Na segunda rodada, o Brasil ganhou do Japão também por 3-0. Não perderam nenhum set as meninas do Brasil, hein? E a próxima adversária da seleção nas quartas de final será a República Dominicana. Tudo sobre as Olimpíadas 2024 você confere aqui comigo, Kleber Salles. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do esporte. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Você amanhece o dia muito bem informado. Agradecendo o carinho da audiência, você de casa, você do trabalho, você que acompanha a nossa programação em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Vamos para previsões do tempo em nível local. Para você que acompanha a nossa programação, a previsão do tempo em todo o estado do Rio Grande do Norte, pelo menos alguns municípios, você confere agora no nosso Jornal Maricampo. Em Angicos, a mínima para hoje 20 graus e a máxima de 29 graus, umidade relativa do ar de 73%, o tempo é de parcialmente nublado a claro. Em Caicó, a mínima 21 graus, máxima de 29 graus, umidade relativa do ar de 67%, poucas nuvens. Em Currais Novos, a mínima 19 graus e a máxima 27 graus, umidade relativa do ar de 75%, o tempo é de parcialmente nublado a claro. Em Guamaré, a mínima 19 graus e a máxima 30 graus, umidade relativa do ar de 79%, o tempo é de parcialmente nublado a claro. Em Itaú, a mínima 20 graus e a máxima 30 graus, umidade relativa do ar de 67%, poucas nuvens. Em João Câmara, onde está o nosso amigo Marcelo Dias, a mínima 20 graus e a máxima 26 graus, umidade relativa do ar de 86%, o tempo é de parcialmente nublado com chuvas. Em Mossoró, a mínima 21 graus e a máxima 31 graus. Vai ser dia quente por lá hoje, hein? Umidade relativa do ar de 71%, o tempo é de parcialmente nublado a claro. Em Parnamirim, a mínima 21 graus e a máxima 27 graus, umidade relativa do ar de 85%, o tempo é de parcialmente nublado com chuvas. Você conferiu a previsão do tempo para alguns municípios aqui do estado do Rio Grande do Norte. Cruzamento no conjunto Cidade Satélite será interditado. Linhas de ônibus vão sofrer alterações. Em razão de obra da CAERN, o cruzamento da rua Oiti com a rua Cidade do Sol, em Cidade Satélite, será interditado entre os dias 7 e 11 de agosto e entre 12 de agosto e 10 de setembro, segundo informações da Prefeitura. Por conta disso, linhas de ônibus sofrerão mudanças no seu itinerário. Nesta primeira etapa da obra, as linhas L37, Rocas Cidade Satélite, via Praça, 33B, Encanto Verde, Midway Mall, via Rua dos Pintacilgos, 503, Planalto Nova Descoberta, via Avenida Romualdo Galvão, linha 033, Planalto Praia do Meio, via BR-101, Avenida Prudente Moraes, e 083 com Felipe Camarão, Ponta Negra, via Cidade Satélite, terá seus itinerários alterados.
A linha L37 seguirá itinerário normal no sentido Cidade Satélite até a BR-101 Sul, onde acessa as ruas Radialista Ademir Ribeiro e Oiti, onde segue itinerário normal. No sentido BR-101, o itinerário segue normal até a Rua da Gameleira, seguindo pelas ruas Oiti e Radialista Ademir Ribeiro. Posteriormente, a BR-101 Sul, onde retoma seu itinerário normal. A linha 033B segue sem alterações no sentido Cidade Satélite. Já no sentido BR-101, o itinerário será normal pelas ruas Pintacilgos, Oiti, onde acessa a Rua Radialista Ademir Ribeiro, e a BR-101 Sul para retornar o itinerário normal. América perde para Retrô de Pernambuco nos pênaltis. Meu amigo, e está fora do Campeonato Brasileiro. O América perdeu para o Retrô de Pernambuco nos pênaltis na partida deste domingo, dia 4 de agosto, na decisão pela segunda fase da Série D, e está eliminado do Campeonato Brasileiro 2024. A partida aconteceu na Arena Pernambuco e finalizou com a vitória do time pernambucano rumo às oitavas de final. Ao todo, o alvirrubro marcou 6 gols na cobrança, enquanto o time pernambucano acertou 7 lances. Nas tentativas do América, Souza marcou o primeiro gol na cobrança. Na sequência, os lances com sucesso foram feitos por Norberto, Salazar, Pedroso Ferreira e Renan Bragança. Ao todo, o Retrô marcou 7 gols nos pênaltis. Durante a decisão, um dos lances do time pernambucano foi defendido pelo jogador Renan do América, que teve destaque no jogo. Darley, contudo, defendeu 3 cobranças e garantiu a Fênix na próxima fase da Série D. O Retrô de Pernambuco empatou por 0-0 com a alvirrubro no tempo normal. Com a vitória, o time pernambucano vai enfrentar o Manauara pelas oitavas de final da Série D. O confronto também será com duelos na ida e volta. Já o América do Rio Grande do Norte não tem a data para os próximos compromissos oficiais definida. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está no ar o nosso quadro, aquele quadro que muita gente gosta. Minuto Hashtag. As melhores dicas do mundo digital e virtual você ouve agora. No ar, Minuto da Hashtag. Oi pessoal, eu sou a locutora Vanessa Bandeira chegando com mais um Minuto da Hashtag. Vamos falar hoje sobre segurança na internet. Podemos entender como segurança na internet todos os cuidados que devemos ter para proteger as coisas que fazem parte da internet, como a infraestrutura, que podem ser nossos computadores, e as informações, que são as mais atacadas pelos cibercriminosos. Portanto, antes de baixar dados para o seu PC, instale um bom antivírus. E ficamos por aqui com mais um Minuto da Hashtag. A sua rádio apresentou Minuto da Hashtag. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Jornal Maricampo, agradecendo o carinho da audiência, você que está conectado conosco em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Vamos saber como anda o tempo aqui na nossa cidade natal, já que falamos de alguns municípios. Vamos especificamente para Natal nesse instante. Aqui no meu, no seu, no nosso Jornal Maricampo. A previsão do tempo para esta segunda-feira em Natal é com sol. Chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite, pouca nebulosidade. A mínima para hoje 22 graus e a máxima de 30 graus. Umidade relativa do ar, a mínima é de 65% e a máxima de 94%. Nesse instante, termômetros marcam 23 graus centígrados.
E atenção para a Tábua de Marés. Hoje, segunda-feira, 5 de agosto, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5 horas e 30 minutos. E o pôr do sol será às 17 horas e 23 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 4h47 e a seguinte pré-mar será às 17 horas e 8 minutos. A primeira baixa-mar será às 10h56 e a seguinte baixa-mar às 23 horas. O nível da água está subindo neste momento, ficam 23 minutos para a pré-mar. Teremos 11 horas e 53 minutos de sol e o trânsito solar é às 11 horas e 26 minutos. Jornal Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O Mercado Livre ultrapassou o valor de mercado da Petrobras e roubou o posto de empresa mais valiosa da América Latina. Com base na cotação das ações da companhia, até a 1h30 da tarde da última sexta-feira, a empresa vale 89,8 bilhões de dólares, cerca de 515 bilhões de reais contra 83,9 bilhões de dólares, 481 bilhões de reais da petroleira. O levantamento é de Einar Rivero, sócio fundador da Elosaita Consultoria. O valor de mercado alcançado pelo Mercado Livre representa um crescimento de 13%, ou 10,3 bilhões de dólares em menos de um ano. No fim de 2023, a companhia valia 79,4 bilhões de dólares. O Mercado Livre nasceu em 1999 na Argentina e se tornou um dos maiores marketplaces do mundo, presente em 18 países, com oferta de diversos tipos de produtos e automóveis. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. O Brasil conectado com o Jornal Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região Nordeste. A capital da Paraíba, João Pessoa, completa 439 anos nesta segunda. A previsão é de muitas nuvens com chuva isolada. Os termômetros marcam mínima de 22 e máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 60% a 95%. O município de Bairi, na Bahia, também está fazendo aniversário. A cidade terá céu com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura oscila de 18 a 26 graus e a umidade do ar marca de 50% a 100%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Bom, agora falando um pouco sobre Campeonato Brasileiro, tivemos ontem a 21ª rodada e o Palmeiras e o Internacional empataram por 1-1 neste domingo no Beira-Rio. Abel Ferreira promoveu mudanças, mas o time paulista não foi bem no primeiro tempo e viu o adversário marcar um golaço com Bruno Henrique. A equipe alviverde, que teve 2 gols anulados, reagiu na segunda etapa e conseguiu arrancar o empate com Rony. Foi o 4º jogo consecutivo sem vitória do time palmeirense na temporada, viu? O resultado faz o Palmeiras chegar aos 37 pontos, mantendo a 3ª posição. O time alviverde faz 2 jogos consecutivos contra o Flamengo. Na quarta-feira encara o rubro-negro carioca no Allianz pela Copa do Brasil e precisa vencer por 3 gols de diferença para avançar às quartas de final no tempo normal. No domingo, as equipes fazem confronto direto no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Por sua vez, o Inter vai aos 21 pontos e cai para a 16ª posição, ameaçado pelo Z4. Cabe ressaltar, que o Clube Gaúcho
ainda tem 5 jogos a menos por causa da tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. E eliminado da Copa do Brasil, o time colorado volta a jogar somente no próximo domingo, quando enfrenta o Atlético Paranaense mais uma vez em Porto Alegre pela 22ª rodada do Brasileirão. Ontem também o Corinthians e o Juventude empataram por 1-1 pela 21ª rodada também do Brasileirão, né? O Timão balançou a rede com Pedro Henrique, já o Jaconeiro marcou o seu gol com Alan Ruschel. Com o placar, o alvinegro despencou para a 18ª colocação com 20 pontos. Enquanto isso, o Juve está na 14ª posição com 22 pontos. Na próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians mede forças diante do Red Bull Bragantino em casa. E enquanto isso, o Juventude recebe o Botafogo no Alfredo Giacone. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias do esporte para você. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo. Marcinho Dantas. Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Rio Grande do Norte teve 117 mortes por AVC registradas até maio de 2024. De acordo com a CESAP, o AVC foi responsável por 814 internações no estado entre janeiro e maio deste ano e 117 mortes no período. O número de pessoas internadas neste ano em decorrência de acidente vascular cerebral corresponde a 1/3 do total de internações em 2023, quando 2.555 pacientes foram hospitalizados. A quantidade equivale a uma redução de 15,3% no comparativo com 2022, quando a Secretaria de Saúde do Estado registrou 3.017 internações pela doença. O neurologista Marcelo Marinho explica que sinais como fraqueza, boca torta, fala enrolada, perda de coordenação, sensibilidade e visão são indícios de que uma pessoa está em um episódio de AVC. A gente chama esses sintomas de déficit neurológico focal. Eles são provocados por danos no cérebro, os quais ocorrem de acordo com o subtipo de derrame. No isquêmico, que corresponde por 80% dos casos, uma artéria entope, o que ocasiona falta de sangue dali para frente. Já no hemorrágico, 20% dos casos, a artéria se rompe e provoca um sangramento dentro do cérebro, explica Marinho. Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Golpe do Pix errado. A nova armadilha prejudica usuários de bancos. Informações vem do Brasil 61. Bateu um recorde de transações com 224 milhões de transferências realizadas, conforme dados do Banco Central. Este volume elevado de transações cria um ambiente propício para fraudes, como o golpe do Pix errado. O cenário apontado foi vivido por Irineia Bispo, autônoma de 54 anos, moradora do Gama, no Distrito Federal. As medidas que eu tomei para reverter a situação, eu fiz um boletim de ocorrência, entrei em contato com o meu banco, e eles só falaram o seguinte, que Pix, uma vez feito, né, era ver se a pessoa ia me devolver e que não tomaram maiores providências. Bem, isso já tem uns 2 anos, então foi bem no início que começou o golpe, né? Não sei se hoje ainda as instituições fazem dessa mesma forma. Em questão emocional, eu fiquei péssima, me senti meio obtusa, sabe? A gente tem vergonha de comentar que caiu num golpe que é tão falado. Os
Os criminosos utilizam técnicas de persuasão para convencer a vítima a devolver o dinheiro para uma conta diferente da que originou a transferência. Enquanto tenta convencer a vítima, o golpista aciona o mecanismo especial de devolução, o MED, alegando que foi enganado pela própria vítima. Este mecanismo, criado para ajudar vítimas de fraude a reaverem seus recursos, é usado contra elas. Emily Assunção, advogada de segurança de dados, explica como funciona o mecanismo MED. O MED ele foi criado pelo Banco Central para auxiliar as possíveis vítimas de fraudes que envolvem PIX com pedido de devolução de valores. Esses pedidos eles acontecem em algumas situações. Primeiro, você tem que confirmar o uso do PIX para aplicação do golpe. E segundo, a falha operacional nos sistemas que envolvem as instituições financeiras nessa transação. Você, se foi vítima do golpe do PIX, deve registrar o pedido de devolução lá na sua instituição financeira no prazo máximo de até 80 dias do dia que você realizou o PIX. A FEBRABAN propôs uma atualização no MED, a ser desenvolvida entre 2024 e 2025, com implantação em 2026. Com o MED 2.0, o rastreamento e o bloqueio do dinheiro provenientes de fraudes ocorreram em várias camadas de contas, dificultando a ação dos golpistas. Emily Assunção detalha como funciona o mecanismo MED 2.0. Uma das melhorias propostas pela FEBRABAN, que inclusive foi aceita pelo Banco Central, é permitir o bloqueio de mais valores de outras camadas, não só da pessoa que foi enviada. A gente consegue fazer uma triangulação maior dos recursos e inibir que essas pessoas cometam fraudes e transfiram esse dinheiro para outras pessoas. Então, é uma forma de ampliar a estrutura de prevenção a diversos tipos de fraude, porque a cada dia que passa a gente tem outras formas de fraude. Com a implementação dessas melhorias e a conscientização sobre o uso correto das ferramentas oferecidas pelo PIX, os clientes bancários podem se proteger melhor contra fraudes e garantir a segurança de suas transações. Reportagem Mireia Vitória, com narração de Paloma Custódio. Jornal Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Eleições americanas. A campanha de Kamala Harris, candidata à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, arrecadou 310 milhões de dólares em julho, 1,78 bilhão de reais, mais que o dobro dos 138,7 milhões 798 milhões de reais do adversário Donald Trump do Partido Republicano no mesmo período. O valor acumulado mostra uma clara reviravolta para os democratas que nos últimos meses, com Joe Biden, ficaram em desvantagem econômica em relação aos republicanos. Após a desistência do presidente em 21 de julho de concorrer ao segundo mandato presidencial, a campanha de Harris, que o substituiu na corrida à Casa Branca, anunciou a arrecadação de 200 milhões de dólares, 1,15 bilhão de reais em apenas uma semana. A candidata democrata também avança nas intenções de votos. As mais recentes pesquisas da Reuters Ipsos mostram Harris com 43% contra 42% de Trump, em situação de empate técnico. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. O Brasil conectado com o Jornal Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte. Em Manaus, no Amazonas, céu com muitas nuvens, a temperatura mínima é de 26 e a máxima é de 36 graus. A umidade relativa do ar vai de 30% a 85%. O município de Cerejeiras, em Rondônia, celebra aniversário com céu claro e névoa seca. A temperatura vai de 23 a 40 graus e a umidade do ar fica entre 20% e 50%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo.
Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o vôlei de praia brasileiro se classificou às quartas de final dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Com incrível visual para a Torre Eiffel neste domingo, a dupla Evandro e Arthur venceu Van Velde e Emers da Holanda na quadra de areia. Os brasileiros fizeram um jogo sensacional no saque e conseguiram a incrível marca de 9 ases que deram o tom do confronto. Mesmo sem muito sucesso nos bloqueios, Evandro e Arthur conseguiram se defender dos ataques holandeses e não deram chance aos rivais. No primeiro set, o Brasil venceu por 21-17. Sem abaixar o ritmo, o time brasileiro voltou à quadra com o objetivo de fechar o jogo e avançar às quartas de final. Veldimers ameaçaram uma reação, mas ficaram distantes e acabaram derrotados. A partida foi disputada em ritmo acelerado e em cerca de 30 minutos foi encerrada. O segundo set terminou com vantagem brasileira. O ponto de destaque no jogo foi quando Arthur salvou um ataque já deitado na areia e conseguiu devolver a bola direto na quadra adversária. A pontuação final foi 21-16. Agora Evandro e Arthur enfrentam Jonathan Elvig e David Amann da Suécia por uma vaga nas semifinais do vôlei de praia das Olimpíadas. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco trazendo mais notícias do esporte para você no Radar Esportivo. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo. Muito obrigado pelo carinho da audiência, você que acompanha a nossa programação em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Abraçando nesta manhã Josenildo Correia. Alô Josenildo, bom dia para você. Marcelo Almeida também acompanha a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da audiência do Marcelo Dias, ele que está lá em João Câmara. Capitaneados aí essa turma por Marcos Brito, nosso moderador. Bom dia também para Matheus em nossa audiência. O Tamásio Ferreira também, sempre conectado. O Marcelo Dias e a Lucicleide estão ligados aqui na nossa programação. Que coisa boa! Bom dia também para Josiane Vicente, lá em Braga, Portugal, acompanhando a nossa programação. Meu amigo Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, que coisa boa! A Mônica também sempre ligada na nossa programação. Valquíria em de Serra Rosado também sempre está ligada com a gente. Meu amigo Valderi Alves conectado conosco todas as manhãs. Meu amigo Ricardo Fernandes lá na Cidade Alta. Bom dia para você, Ricardo Fernandes. Sueli Bento em Cidade Verde também está ligada com a gente. Vamos a mais informações nesta manhã. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. 59% das cidades brasileiras tiveram saldo positivo de carteiras assinadas em junho de 2024. O dado é do informativo da Confederação Nacional dos Municípios de Mercado de Trabalho. Ao todo, foram criados mais de 2 milhões de empregos contra 1.867.000 desligamentos, totalizando um saldo positivo de pouco mais de 196 mil postos de trabalho em todo o país. No acumulado dos últimos 12 meses, o saldo de empregos ficou em 1.720.000, um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o resultado para os 6 primeiros meses de 2024 foi de quase 1.300.000, um crescimento de 25% no saldo na comparação com o primeiro semestre de 2023. O presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, Carlos Eduardo Oliveira Júnior, atribui a confiança dos empresários ao aumento da empregabilidade no país. Com essa melhora significativa, sem dúvida alguma, é referente à confiança. A confiança por parte dos empresários a investir
visto que o consumo está se elevando e automaticamente isso gera emprego, porque você tem que aumentar a produção. Você aumentando a produção, você tem necessariamente de contratar novos profissionais. Isso faz com que a economia como um todo, ela se eleva nesse momento. Segundo o levantamento, todas as regiões do país apresentaram aumento no estoque de empregos em junho de 2024. A maior variação mensal contra junho de 2023 e nos últimos 12 meses ocorreu na região norte, onde o crescimento foi de 0,8%, 5,4% e 4,9%, respectivamente. Já as menores variações ocorreram na região sul, com aumento de 0,2%, 3,1% e 2,7%, respectivamente. Para o professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, José Luiz Oreiro, as enchentes que ocorreram este ano no Rio Grande do Sul contribuíram para os resultados do mercado de trabalho na região sul. As enchentes do Rio Grande do Sul afetaram muito o estado, afetaram a indústria, a atividade agropecuária, então certamente isso impactou negativamente na geração de renda e de emprego no estado do Rio Grande do Sul. Para o segundo semestre de 2024, os economistas são otimistas e acreditam que o mercado de trabalho deve se manter aquecido, podendo chegar a 2 milhões de empregos gerados até o final do ano. Reportagem Paloma Custódio. E eu quero falar nesta manhã do kit da construção, gente, porque o kit da construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades e materiais de construção em tintas, hidráulicos, ferragens elétricas, PVCs e muito mais. Sempre a cada semana, muitas promoções acontecem com descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6, fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A gente aproveita aqui, manda já aquele abraço para Gunter, pessoal tomando aquele cafezinho esperto. Também meu amigo Guedes e Agorete, o trio Parada Federal. Mas também eu quero falar nesta manhã, sabe de quem? Lamartine Locações. Afinal de contas, Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Lamartine Locações e kit da construção oferecem Jornal Maricampo. Aumentam hospitalizações por Covid-19 entre idosos. São Paulo, Amazonas e alguns estados do Nordeste apresentaram um aumento no número de idosos internados por Covid, segundo o último boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na última sexta-feira, dia 2. Mesmo com o aumento, as internações pela doença estão em patamares considerados baixos, principalmente quando comparados com o histórico de circulação do vírus. Mas o incremento de casos chama a atenção e os pesquisadores pedem que hospitais e unidades de saúde dessas regiões fiquem atentos a um aumento mais expressivo na disseminação do vírus. A pesquisadora do Infogripe, Tatiana Portela, orienta os principais cuidados que a população precisa ter para se proteger do vírus da Covid. É importante estar em dia com a vacinação, tanto na vacina contra a influenza, tanto quanto contra a Covid-19. A gente também mantém a recomendação de usar máscaras, usar boas máscaras em locais fechados, com baixa circulação de ar e dentro dos postos de saúde. Em caso de aparecimento de sintomas, o ideal é ficar em casa, em isolamento. E, claro, em caso de aparecimento de sintomas e piora desses sintomas, é importante procurar atendimento médico.
Os casos de infecção por Covid ainda atingem com maior gravidade as crianças pequenas, mas a mortalidade tem sido maior entre idosos a partir de 65 anos. Nesta faixa etária, o SARS-CoV-2 vem sendo a segunda maior causa de mortes por síndrome respiratória aguda grave. Só em 2024 foram notificados 104.734 casos de síndrome respiratória, sendo 48,8% com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Reportagem Lívia Brás. Informação Maricampo. Agora no seu rádio, Minuto Digital. Minuto Digital. Se você precisar enviar um e-mail para alguém, mas não souber o endereço, use o Facebook. Bem, contando que essa pessoa tenha uma conta no Facebook. Mas quem não tem hoje em dia, certo? De qualquer forma, você pode enviar um e-mail para o endereço do Facebook com o nome de usuário@facebook.com. A rede redirecionará essa mensagem para o e-mail com o qual a conta da pessoa está registrada. Você acabou de ouvir Minuto Digital. Minuto Digital. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Bom dia, Maricampo. Marcinho Dantas. Detran vai ressarcir mais de 50 mil multas que foram anuladas no RN. Um acordo entre o Ministério Público do Rio Grande do Norte e o Estado fará com que mais de 50 mil multas declaradas nulas pela Justiça sejam restituídas. As infrações fazem parte de uma ação civil pública ajuizada pelo órgão em 1999. As multas foram aplicadas no final de 1996 até o ano de 1998, mas as notificações das infrações não foram encaminhadas aos condutores no período devido. Entre as infrações, a ação consta multas feitas por equipamentos chamados de fotossensores até o final de junho do ano 2000, prazo em que não se encontrava a aferição devida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em Metro. De acordo com informações, foi homologado pela terceira vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal. Pelo termo homologado, o Departamento Estadual de Trânsito do RN, Detran-RN, vai elaborar e publicar um edital de chamamento de todos os proprietários de veículos que possuem direito ao ressarcimento respaldado pela decisão judicial. Segundo dados de 2022, os valores de todas as infrações já foram atualizados, somam mais de 30 milhões de reais. Em nota, o Detran afirmou que adotará as medidas necessárias para cumprimento do termo de acordo nos prazos estabelecidos. O entendimento entre as partes põe fim a uma demanda que tramita há mais de 25 anos no Judiciário. Os critérios estão previstos no termo homologado. Dá até vontade de sorrir, né? Os condutores multados deverão ser notificados. No comunicado deverá ser informado que a devolução ocorre com desconto de 40% do valor. É brincadeira, ainda com desconto esse tempo todo, hein? Haja coração. Ei, Brasil varonil. Fala sério. Operação Lei Seca registra aumento de 10% em autuações a motoristas sob efeito de álcool no primeiro semestre de 2024 no Rio Grande do Norte. A Operação Lei Seca registrou um aumento de cerca de 10% no número de motoristas autuados ao serem flagrados dirigindo sob efeito de álcool no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023 no Rio Grande do Norte. Os dados são do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual e foram divulgados a semana passada. Segundo o CPRE, até junho deste ano, 1.450 pessoas foram autuadas por dirigirem sob efeito do álcool no estado. No total, 167 blitzen foram realizadas neste período. O Major César Fagundes, coordenador da Operação Lei Seca no Rio Grande do Norte, disse que a operação tem notado uma diminuição no número de condutores jovens que misturam álcool e direção.
Preços de gasolina e etanol registram alta em todo o país no mês de julho. De acordo com o mais recente índice de preços, que consolida o comportamento dos preços das transações nos postos de combustível, houve aumento nos preços da gasolina e do etanol em todas as regiões do Brasil na primeira quinzena de julho. Nacionalmente, a gasolina teve um acréscimo de 1,16%, alcançando o preço médio de R$ 6,09, enquanto o etanol registrou um aumento de 2,26%, chegando a R$ 4,08. Os números refletem o reajuste de 7,11% anunciado pela Petrobras, que passou a valer para as distribuidoras no último dia 9. No entanto, já entramos no mês de agosto e esse aumento tem sido constante nos postos de combustíveis em Natal, Grande Natal, Rio Grande do Norte e Brasil. E como sempre, o estado do Rio Grande do Norte e Natal são lugares em que a gasolina tem aumentado de forma tremenda, infelizmente. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Jornal Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O Amazonas, São Paulo e alguns estados do Nordeste registraram nas últimas semanas aumento de internações por Covid-19 entre idosos. A informação está no novo boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Apesar da expansão, o boletim adverte que as internações causadas pela doença se mantêm em patamares baixos comparativamente ao histórico observado durante a pandemia. Os pesquisadores orientam que os hospitais reforcem a atenção para qualquer sinal de aumento significativo na disseminação do vírus. O boletim se refere à semana epidemiológica 30, de 21 a 27 de julho, e se baseia nos dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe, CIVEP-Gripe, até o dia 27 de julho. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações para você. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. O Brasil conectado com o Jornal Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região sudeste. Na capital mineira Belo Horizonte, céu com muitas nuvens. A temperatura mínima é de 11, a máxima é de 27 graus. A umidade do ar vai de 30% a 75%. Em Vitória, no Espírito Santo, muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura varia entre 15 e 26 graus e a umidade relativa do ar vai de 40% a 90%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região sudeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Na sua quinta tentativa, Novak Djokovic finalmente conquistou a tão desejada medalha de ouro. Após a vitória, o atleta não conseguiu conter a emoção e um vídeo registrado pela Sport TV mostrou que ele até chegou a tremer em quadra ao derrotar o espanhol Carlos Alcaraz na final do tênis na Olimpíada de Paris neste domingo em Roland Garros. Tomado pela alegria, Djokovic chorou de felicidade e subiu às arquibancadas para celebrar a conquista com sua família e a equipe técnica. O tenista sérvio venceu o espanhol Carlos Alcaraz por 2-0, com parciais de 7-6, 7-3 e 7-6. A vitória ocorreu após uma partida que durou 2 horas e 50 minutos e teve um sabor especial de revanche para Djokovic, que havia sido derrotado por Alcaraz nas 2 últimas finais de Wimbledon. Com esse triunfo, Djokovic entrou para o seleto grupo de tenistas
que completaram o Grande Slam vencendo o Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open e também conquistaram o ouro olímpico. Antes dele, apenas Rafael Nadal, André Agassi e Steffi Graf tinham alcançado esse feito. A medalha de ouro veio em sua primeira final olímpica após o histórico de decepções nas edições anteriores dos Jogos. Ele havia conquistado um bronze em Pequim 2008 e ficou fora do pódio em Londres em 2012, Rio 2016 e Tóquio 2021. Eu sou Kleber Salles e volto a qualquer momento com mais esporte para você. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo. Marcinho Dantas. Esse é o seu nosso Jornal Maricampo nesta manhã de segunda-feira. E agora vamos para o Repórter Brasil News, e já está por aqui ele, o Paulo Isaías. Tá tudo prontinho para mais um jornal, meu amigo Paulo? Bom dia, Marcílio. Tudo pronto para o nosso Repórter Brasil News. Então vamos lá e eu volto já trazendo mais informações. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Milhares de pessoas protestaram em Caracas no último sábado, exigindo maior transparência nas eleições e contestando a vitória de Nicolás Maduro. A manifestação pediu a divulgação completa das atas de votação. A Organização dos Estados Americanos, OEA, apelou por protestos pacíficos. Apoiadores de Maduro também se manifestaram a favor de sua reeleição. O Supremo Tribunal da Venezuela aguarda o Conselho Nacional Eleitoral entregar as atas após Maduro alegar que as atas da oposição são falsas. Países como Peru, Estados Unidos e Panamá reconheceram a vitória da oposição, enquanto Brasil, Colômbia e México buscam um acordo para verificar os votos. Lula discursou em Fortaleza sem mencionar a situação venezuelana. Repórter Brasil News. Na noite do último sábado, detentos da unidade prisional Professor Clodoaldo Pinto, em Itatinga, Fortaleza, tentaram fugir após render agentes penitenciários. Segundo Mauro Albuquerque, secretário de Administração Penitenciária do Ceará, 22 presos participaram da tentativa, mas nenhum conseguiu escapar. Um detento foi baleado e está fora de perigo. Albuquerque confirmou em vídeo que a tentativa de fuga foi frustrada e os presos recolocados. A secretaria informou que a situação foi controlada com técnica e uso controlado da força. Joélia Silveira, presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Ceará, relatou que 3 agentes foram feitos reféns, mas a secretaria não confirmou essa informação e afirmou que nenhum policial foi ferido. Repórter Brasil News. No último sábado, um ataque a indígenas Guarani e Kaiowá nas retomadas de Douradina, no Mato Grosso do Sul, deixou 10 feridos, 2 em estado grave. A violência começou após a retirada da Força Nacional, permitindo que jagunços armados atacassem. 6 feridos foram levados ao Hospital da Vida em Dourados. A Força Nacional retornou à área, levantando suspeitas de um possível acerto para o ataque. A Defensoria Pública da União planeja pedir a destituição do comando da Força Nacional no Mato Grosso do Sul. Ministérios e a Secretaria Especial de Saúde Indígena estão envolvidos na resposta ao ataque e atendimento às vítimas. Repórter Brasil News. As notícias. Semana de volta dos trabalhos no Congresso, já com possibilidade de reunião de líderes para definir a pauta de votações. No Senado, reforma tributária é uma das prioridades. O governo quer ver tudo aprovado até o fim do ano.
Os senadores precisam analisar o projeto de regulamentação que trata do consumo. Isso inclui isenção de produtos da cesta básica, cashback, imposto seletivo e redução de tributos para medicamentos. Assunto que deverá primeiramente ser discutido nas comissões de Assuntos Econômicos e na de Constituição e Justiça. Outras prioridades são a compensação da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e também a dívida dos estados com a União. Na Câmara, retorno mesmo só na outra semana, a partir do dia 12, quando começa a força-tarefa anunciada pelo presidente da Casa, Arthur Lira. Serão 3 semanas de votações até as eleições. Além da que começa no dia 12, haverá votações na semana do dia 26 e na do dia 9 de setembro. Da pauta comum do Congresso, são 15 vetos que começam a trancar a pauta a partir do dia 4. Ainda não tem sessão convocada para tratar desse assunto. Entre os vetos, um relativo ao projeto Mover, que prevê incentivos financeiros para a produção de veículos menos poluentes, e outro que trata do programa de vacinação em escolas públicas. Notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Aconteceu, virou destaque. A primeira morte de um feto por Oropost, em Pernambuco, foi confirmada pelo Ministério da Saúde. A gestante tem 28 anos de idade e estava na 30ª semana de gestação. Na semana passada, as 2 primeiras mortes por Oropost foram confirmadas. Eram 2 mulheres da Bahia que apresentaram sintomas parecidos com os da dengue. De acordo com o Ministério da Saúde, 8 casos de transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho, estão sendo investigados. 4 casos evoluíram para óbito e 4 apresentaram anomalias congênitas, como a microcefalia. Especialistas tentam descobrir se existe relação entre a Oropost e casos de malformação ou abortamento. Neste ano, o país já registrou mais de 7.200 casos da doença em 21 estados. A Oropost é transmitida pelo mosquito pólvora ou maruim. Entre os sintomas estão febre, dores de cabeça e na parte mais profunda dos olhos e, em casos mais graves, dor abdominal intensa e sangramento. A recomendação é manter a casa e quintais limpos, evitando o acúmulo de folhas e lixo orgânico. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Aconteceu, virou destaque. Brasília vai ganhar um novo ponto turístico a partir deste domingo. É o chamado Marco Zero, onde a capital do país começou a ser desenhada. O primeiro ponto no solo que serviu de partida para tornar real o projeto do arquiteto Lúcio Costa para a capital federal foi encontrado recentemente por operários durante a restauração do pavimento do Buraco do Tatu, um túnel que passa por baixo da rodoviária de Brasília e liga as asas sul e norte. Ele fica bem no meio do cruzamento entre os eixos monumental e rodoviário que desenham o plano piloto. O Marco Zero serve de referência para a geografia da cidade, por isso não podia ser colocado em qualquer lugar. Ele indicou para que direção seguiriam as avenidas, onde ficariam as quadras e tudo mais, como explica o coordenador da Câmara Temática de Patrimônio Cultural do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, Cláudio Silva. Brasília começou a ser desenhado pelas vias, pelos espaços de circulação, e a partir dele foram distribuídas as edificações. O cruzamento dos 2 eixos fez a definição do Marco Zero. A partir dali, todas as medições começaram a ser realizadas e as construções também. O arquiteto e urbanista Cláudio Silva comemorou a redescoberta do Marco Zero. É um depoimento da história da cidade. É um lugar significativo, é um lugar muito representativo do ímpeto de construção da cidade. Da cidade que veio para um lugar que era um descampado e hoje agrega uma população de mais de 3 milhões de habitantes. Então, a gente ter uma referência clara sobre onde tudo isso começou, em termos de construção, é muito significativo, muito simbólico. O Buraco do Tatu agora tem uma pintura no chão e nas paredes do túnel para não deixar dúvidas de onde Brasília começou. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Aconteceu, virou destaque. Ocorrências relacionadas à mudança do clima, como ondas de calor, enchentes, secas, queimadas e escassez de água, passaram a ser monitoradas pela Sala de Situação Nacional de Emergências Climáticas em Saúde. A ferramenta foi criada nesta quinta-feira e tem a coordenação do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, Agnes Soares da
Silva explica o projeto. A Sala Nacional de Situação e Emergências Climáticas, ela é organizada para tratar de temas que têm um risco de virar uma emergência. A principal função dela é de estabelecer um momento de juntar a informação que está dispersa nas diversas áreas e que ajudam a fazer a avaliação da situação de saúde. Participam da iniciativa as secretarias do Ministério, especialistas ligados aos temas em discussão e representantes de outros órgãos como Fiocruz, Funasa e a Organização Pan-Americana de Saúde. A diretora acrescenta que as mudanças climáticas afetam de forma severa a saúde da população. As mudanças do clima, elas afetam a saúde tanto diretamente através desses desastres, como ficou bastante evidente no Rio Grande do Sul, mas também outros que são mais incipientes, mas que se tornam muito dramáticos, né, ao longo do tempo, como é o caso da seca prolongada, né, estiagem. O grupo vai se reunir semanalmente e em caráter extraordinário, mediante convocação da coordenação. Além de monitorar a situação climática, a sala vai propor ações orientadoras e de capacitação para os profissionais de saúde que atuam nas áreas afetadas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Aconteceu, virou destaque. E em um mundo onde o relacionamento entre pais e filhos são, muitas vezes, marcados pelo distanciamento, o pastor Joel Engel relembra um importante mandamento bíblico, a honra aos pais. Segundo ele, a honra é um princípio fundamental que vai muito além da mera obediência. Honrar tem a ver com ter consideração, admiração e respeito. Honrar é valorizar, estimar, enxergar como importante, como precioso. Ele destaca: para Engel, honrar é tratar alguém com distinção e reconhecer sua importância e valor. Ele explica que a honra abre portas, agrega pessoas e tem uma dimensão espiritual que conecta e aproxima o bem, afastando o mal. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Bom dia, Maricampo. Esse é o nosso Jornal Maricampo. No final do programa eu quero dizer o seguinte, que hoje tem entrevista com o nosso superintendente Otávio Lamartine na rádio CBN. Será entrevistado desta segunda-feira Otávio Lamartine no jornal CBN, na rádio CBN. Tá certo? Então você pode acompanhar no intervalo entre 8h35 e 10 horas, agora da manhã, você vai poder acompanhar a entrevista com o nosso querido superintendente Otávio Lamartine, que é o superintendente e escritor. Vai falar do lançamento do livro da família Lamartine. Então você é o nosso convidado a acompanhar hoje. Gente, final de mais um Jornal Maricampo. Nós queremos agradecer o carinho, a audiência, você que esteve conosco, participando com a gente, interagindo. Trabalhamos no oferecimento do kit da construção de inverno a verão, a melhor opção, e também trabalhamos num oferecimento de Lamartine Locações. A todos, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado. Moderação Marcos Brito. Supervisão técnica Andrei de Ferreira. E direção-geral Otávio Lamartine. Vamos encerrar com o nosso momento reflexivo de todas as manhãs. O nosso pensamento do dia nesta manhã, para você que está ligado aqui na nossa programação. E o pensamento do dia é o seguinte:
Coloque Deus à frente de todas as coisas. E aí não tem como dar nada errado. Quando confiamos plenamente em Deus, é como se fechássemos os olhos e deixássemos Deus segurar nossas mãos e nos guiar em direção ao melhor caminho. Por sermos humanos, muitas vezes queremos abrir os olhos ou não temos medo de ir sem enxergar o futuro. Mas isso é normal. Não somos perfeitos. Somos cheios de falhas e limitações. E é por isso que Deus não nos abandona, nem deixa de nos abençoar. Que possamos fechar os olhos da carne e abrir os olhos da fé. E aí ver as maravilhas que Deus tem reservado para cada um de nós. Pois os planos do Senhor são maiores, pois os olhos de Deus vão além. Os seus sonhos e planos são maiores e que os nossos. E isso não são meras palavras, são promessas. E quem as prometeu é fiel para cumprir. Um bom dia a todos, um forte abraço e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, gente.